O meu marido não vai sofrer desse mal, porque, gente, ele. Super vaidoso. Não, ele é de boa com ele, do jeito que. Tipo, por exemplo, eu tenho um neném de 3 aninhos, né? Tu avisa, tá, Andrei? Nós estamos aqui. Foi? E ele não tem cabelo, mas pra ele não é um problema isso, sabe? Tipo, porque é careca. Gente, ele leva isso tão de boa, eu admiro ele, sabe? Mas tem homens Ele que... se acha E tem lindo. homens que ficam lindos, carecas. Ele se acha lindo. Enfim, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço Amélia e Alecrim. Hoje nós teremos, claro, mais um episódio. Então, se você já é aqui de casa, se você já é uma Amélia, se você já é um Alecrim, você já sabe que você faz parte e que esse espaço é para você. Se você não é, fica o convite, aproveita, já segue a gente aqui no YouTube, lá no Instagram também você aproveita para seguir a gente e ficar sabendo dos recortes, tem os stories que a gente vai contando aí um pouquinho dos nossos bastidores também. Então procura lá, Amélia e Alecrim no Instagram, segue a gente e aqui no YouTube você aproveita para também deixar seu comentário, porque a gente está sempre inventando coisa nova, a gente está sempre inovando. Eu gosto sempre de pegar um gancho de uma fala da Kelly, que nós estamos em eternamente construção. E a Amélia Alecrim nunca está pronto, está sempre em construção, porque você faz parte disso. E você que está aí, se é homem ou se é mulher, eu não sei, mas que hoje a gente vai falar dessa questão do mito da mulher forte, então presta atenção. Vamos lá, Dani, vamos falar sobre isso? Vamos sim. Tudo bem contigo, Sheila? Tudo Tudo ótimo. bem? Tudo bem com você que está aí também nos acompanhando. É um prazer mais uma vez estar aqui para a gravação, né? Para mais um episódio. E vou te contar, o episódio de hoje eu tenho certeza absoluta que vai tocar muito a tua vida, que vai ser um episódio de inspiração, porque hoje eu trouxe aqui uma amiga que a vida me deu de presente a partir desses caminhos, desses cruzamentos que a vida da gente faz, não é? Tive a grata surpresa de encontrar uma pessoa muito especial no meu caminho que fiz questão de trazer até aqui para compartilhar com vocês a história da Leila. E aí, Leila Tosi, tudo bem? Leila Como é que Tosi. você está? Tudo Oi, certo? boa Boa noite as duas noite. queridas. Bo- Estou bem, graças a Ah, que Deus, tudo ok, bom! Que tudo ótimo! bem. Leila, seja Obrigada muito pelo convite. bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao Amélia e Alecrim. É um prazer nosso contar com a tua presença aqui hoje. E bora começar contando para todo mundo quem é a Leila. É uma pergunta capciosa quase, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa de bem com a vida, Uhum. né? Como todo ser humano, passei pelos meus percalços, ah, mas enfrentei com coragem, acredito, e resiliência, que foi o que mais marcou minha vida, foi a resiliência, aprendizado. Ah, sou uma pessoa do bem, sou muito leal aos meus amigos, amigos para mim é para sempre, sabe? Eu prezo muito pelas minhas amizades, né? E sou muito independente, sou aquariana, viajo bastante, às vezes demoro para aterrissar, mas essa é a Leila, é uma pessoa que tá aí com coragem, seguindo com a vida, que é o que Deus nos deu, né, de melhor, para que a gente honre o que Ele nos deu. Essa é a Leila. É isso aí. E como vocês já puderam perceber, a Leila é uma pessoa de sensibilidades, né, Leila? Uma pessoa da sensibilidade na fala, da sensibilidade no olhar sobre a própria vida e no olhar sobre o outro também, que é isso uma coisa que eu tenho já percebido há algum tempo em você Obrigada. e que me traz encantamento. Né? Então, Leila, diante dessa vida que você tem vivido até aqui, né? Com os obstáculos que se apresentaram, com a resiliência que você construiu ao longo da tua vida, com todas as tuas conquistas, você poderia destacar para a gente uma lição importante que essa vida te trouxe? Sim, quando a gente fala da própria existência, ah, e é uma passagem longa, porque eu estou com 60 anos, então vocês imaginem
que tive uma infância feliz com os meus irmãos, meus pais, e em seguida, na adolescência, na minha época, a gente se casava cedo, né? Uhum. Me casei muito cedo e tive um filho, o Júlio, que é meu parceirão, não é? Vou mandar um beijo para ele em especial. Ah. E para minha nora Bianca. Mas assim, você planeja coisas na vida. E ontem ainda eu li uma frase de um psicanalista que eu gosto muito, e ele disse que a gente pensa muito no futuro, né? Ah, eu vou comprar um carro e vou fazer um empréstimo em tantas vezes, mas a gente não sabe se vai estar aqui. A gente não tem essa. Nós não podemos prever o futuro. A gente não consegue consolidar, mas a gente imagina como a gente quer as coisas, a gente planeja. É natural isso do ser humano Nós planejar. idealizamos um tipo de vida que queremos viver, né? Isso, nós idealizamos. Eu acho que é esse o caminho. E eu, como todo mundo, fiz isso, né? Imaginei esse filho, imaginei o casamento, mas as coisas não foram como eu imaginei. E quando o Júlio tinha 2 anos, não, 1 ano e 9 meses, mais ou menos, eu fui acometida por uma compressão na medula, de uma hora para outra, e acabei ficando cadeirante. Antes disso, quero ressaltar que eu tenho uma formação, sou professora por profissão, não atuo na área atualmente, eventualmente quando me convidam, daí eu dou palestras ou oficinas nas universidades e entre outros ramos da educação. Mas atualmente eu assessoro no setor jurídico da Secretaria de Educação Municipal de Chapecó, né? E está sendo um desafio para mim também, porque embora eu esteja em uma cadeira de rodas, eu sempre fui muito ativa. Então, por muitos anos, eu, mesmo cadeirante, eu licionei. Mas voltando, depois eu relato essa parte, eu tive essa compressão, precisei fazer uma cirurgia de emergência. Estou encurtando um pouco aqui em função de que é uma longa história, Uhum. mas precisei fazer uma cirurgia que durou em torno de umas 6 horas, mais ou menos. E logo após, pareceu que eu já ia me recuperar, que eu já iria voltar a andar. Mas não aconteceu. E por que os médicos acharam que eu iria voltar? Porque eles faziam testes e eles perceberam que eu não tinha perdido a sensibilidade e que provavelmente eu não teria atrofias por conta de que o líquido da minha medula estava descendo normalmente. A pressão que eu tive foi causada por um tumor benigno entre a vértebra T4 e T7, ou seja, a nível torácico e não cervical, mas muito próximo da cervical, então por pouco eu não fiquei tetraplégica, né? Por muito pouco. E depois disso, após a cirurgia, eles perceberam que havia essa possibilidade. Então me encaminharam para o hospital do Sara Kubitschek, em Brasília. E aí vem as primeiras rasteiras da vida, né? Com quem deixar meu filho. Com 1 aninho e pouco? 1 aninho e pouco, com tudo que eu planejei, porque foi uma gravidez planejada. E não era o que eu queria, mas era o que eu precisava fazer. Então, nesse período, uma das minhas irmãs foi comigo. Eu precisaria de alguém. Fiquei na casa de uns amigos para não ficar internada no hospital. O hospital é imenso, é uma cidade, aquele hospital. É o maior da América Latina. Mas tem outros no Piauí, se eu não me engano, e não me ocorre, mas tem mais 2 unidades. Mas eu fui para esse, o maior. Quando eu cheguei nesse hospital, eu ainda não tinha aceitado a possibilidade de sentar em uma cadeira de rodas. Aliás, acho que isso eu nunca comentei com você, né? Nunca. Não aceitava. Eu não aceitava. Eu achava que aquilo que estava acontecendo era temporário e que as coisas iam se resolver. Eu até agora não lembro como que me colocaram no avião, como que eu desci do avião. Tem coisas que parece que a gente apaga da memória.
Um período de negacionismo de até, né? negacionismo, eu acho. Uhum. E engraçado que cada vez que eu conto a história, eu me remeto para alguma parte dela que eu não lembrava, né? Uhum. Ou que talvez eu tivesse meio que bloqueado por alguma Sim. razão. E por alguma razão, não, por uma grande razão. É. Uma razão muito forte, inclusive. Mas precisei ir e comecei o tratamento. Para encurtar, que foi quando eu tive um insight de que a minha vida poderia continuar, independente de eu estar ou não na cadeira de rodas. Nós estávamos fazendo exercícios no chão, espécie de colchonetes, tatame. Não lembro também como que eu desci da cadeira, mas eu estava lá fazendo. E, um detalhe, eu não tinha chorado ainda. Já tinham se passado 4 meses e eu ainda não tinha chorado. E aí, eu precisei ir ao banheiro, porque entre tantas pessoas que estavam ali, eu era uma das únicas que controlava os esfíncteres, que eu poderia ir ao banheiro. Mas como? Eu precisava de ajuda para sentar na cadeira. E aí, nesse inteirinho, passou um enfermeiro. Eu olhei, o cara grandão, fortão. Eu pensei, é esse mesmo. E eu, me achando a pessoa mais educada do mundo, disse, olha, por gentileza, será que o senhor não conseguiria me colocar na cadeira? Eu preciso ir ao banheiro. E ele respondeu, não. Você vai ter que fazer isso sozinho. Mas o senhor pode pelo menos me alcançar o tênis que está mais para lá. E eu não entendia por que eu precisava do tênis. Porque Sim, na tua cabeça tu ainda precisava de um calçado para eu caminhar. caminhei até os 24 anos. Uhum. Tu tinha 24 anos na época, 24, Leila? 24. Eu caminhei até os... Como é que na minha mente eu não tinha mais tanta necessidade do tênis para ir ao banheiro? E aí ele me disse, não, mas tu vai, tu consegue. E virou as costas e saiu. E eu fiquei chocada. Mas esse não é o hospital maior da América Latina, mas o que absurdo, que absurdo. E não tinha ninguém para eu chorar, para eu... De repente veio o choro. E eu chorei. Eu chorei, chorei, chorei. E nisso passou um rapaz, cadeirante, tetraplégico. Tetraplégico, ou seja, pescoço para baixo. É. E ele era carioca, ele tinha aquele sotaque que eu acho maravilhoso. Um charme. Um charme. Aí ele me perguntou o que estava acontecendo. E eu, como que... Aí naquela altura sobrou pro coitado, né? Como que está acontecendo? Você não está vendo? Você viu o que aquele senhor fez, não sei o quê. Ele não é enfermeiro aqui. Não é essa função dele. Ah, relaxa. Eu te ensino a subir na cadeira. Aí, que foi o pior, né? Eu disse a ele, eu não mexo as pernas e tu não mexe os braços. E tu vai me ajudar. Tu vai me ajudar como? Mas ao contrário do que eu poderia esperar, que fosse ele ficar chateado comigo ou até agressivo, ríspido, não sei, ele riu muito. Ele riu muito. Tu é caloura aqui. Caloura? É. Eu não tô numa universidade. Eu braba. Não, tu é caloura aqui. Relaxa. Vou te ensinar. Ele desceu da cadeira e disse, vira de costas para a cadeira, tem um apoio nos pés, você vai sentar nos pés da cadeira, depois você vai se apoiar na faixa e você vai dar impulso com os braços. Eu pensei, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Mas tentei. Com muito sofrimento eu consegui, ele junto comigo, ele subindo na cadeira dele com toda a dificuldade, muito maior, inclusive, que a minha. Sim. E ele subiu. Quando nós dois subimos, quase, eu acho que ele meio que esperou também, né? Eu olhei para trás, o hospital inteiro estava me aplaudindo. Nossa. Era uma estratégia do hospital. Era Pra uma você se dar estratégia do conta. enfermeiro para eu me dar conta. Para eu Ah, fiquei toda perceber. arrepiada. Para eu finalmente perceber que eu podia. Uhum. E que a minha vida ia seguir. E foi ali que eu me dei conta, sabe? Que, opa, eu não morri. Tá tudo Uhum. bem. Eu tenho um filho. Eu tenho um marido. Eu tenho pessoas, minha família, meus amigos que me amam, que estão me esperando. E tudo veio à tona. E aí eu fui me dando, e só pensando, claro, no meu filho, né? Que ele precisaria de mim, que
ele, de um jeito ou de outro, ia estar contando com a minha vitória. Porque, claro, eu fui com a expectativa de voltar a andar Andando. e Uhum. voltar andando. Mas o hospital, o Sara Kubitschek, ele não trabalha nessa linha de pensamento. Ele trabalha, ele trabalha com a realidade que você está vivendo. Então, os psicólogos que atendem, que é uma equipe, né? Tem um fisiatra, o fisioterapeuta, o psicólogo, o clínico geral. Eles vão te mostrando que, independente de você vir a caminhar novamente ou não, este período você tem que viver da melhor forma possível. Uhum. E eles conseguiram. Eu devo a minha vida, a minha independência a esse hospital. Que não é pouca independência, né, Leila? Não, Você mora sozinha, moro sozinha. né? A Leila organiza a casa, tem os seus gatos, Tenho 3 né? gatos Isso. adotados. Dirige, trabalha fora, dá Sim. carona pra amiga, É. né? Pra Lady, nossa amiga Lady, você vai assistir, eu tenho certeza. Então, um É. beijo pra você. Um É, beijo, Lede. É. E, enfim, né? E Então, é a Leila. escritora, né? Hã? Escritora, né? Escritora também, né? Também. Tem um livro também de literatura. Então, assim, né, Leila? Uma independência que você construiu a partir de uma condição que poderia te colocar Como vítima, como vítima. sim. E eu lembro que quando nós estávamos voltando, eu estava com um tio, que daí substituiu minha irmã e tal, né? Porque não é muito tempo, fiquei uns 5, quase 6 meses no hospital. E quando eu estava voltando, meu tio disse: vamos trocar de lugar, você senta na janela, perto da janela, e eu do outro lado. Eu, por quê? Porque eu quero que você veja uma coisa. Você imagina, naquela época não tinha nem celular, né? Ah, Foi em sim. 90. E em 1990, né? Essa geração nova vai ficar pensando o É. que é 90. É. E para nós não é tão distante. É. Para mim, É século principalmente. passado. Século passado. E quando eu olhei pela janela, que o avião já estava quase aterrissando, eu consegui ver todos os meus amigos, meus alunos, que naquela época eu dava aula para crianças, com flores, e o meu filho, Ah, quando você chegou. quando eu cheguei. Ia ser impactante para eles? Ia, porque eles não iam me ver descendo do avião caminhando. Eles iam me ver descendo em uma cadeira de rodas, que naquela altura eu já tinha aceitado, né? Com tratamento com os psicólogos. Eu digo que eu fui premiada com a cadeira de rodas, porque foi o que me fez entender que eu podia seguir em frente. E foi muito emocionante. Mas o meu maior medo de tudo não era nem tanto o enfrentamento com essa nova realidade, mas que o meu filho me rejeitasse. Era um medo de mãe, Olha só. porque ele ficou tanto tempo sem mim, sem entender por que eu o abandonei. Né? Ele era um bebê, Ele né? era um Ele não bebê? tinha. Sim. Né? Mas não. Né? Se jogou nos meus braços e a partir daí a nossa relação só se fortificou. Até hoje. E então foi um período bem difícil. Eu não vou dizer a vocês que os primeiros 5 anos foram fáceis. Não foram. Não foram, porque não existe um entendimento. As perguntas vêm o tempo todo: por que comigo? Por que isso? Por que está acontecendo? O que eu fiz? O Por que eu tô sendo fiz? punida? A gente... É natural que essas perguntas... Não seria estranho se... Não, tudo bem, aconteceu e eu vou seguir em frente. Aí eu acho que alguma coisa não estaria batendo muito bem. Aí lembrei de uma frase agora, que até trouxe aqui, de Aristóteles, que eu gosto muito dos filósofos clássicos, né? Porque eles trazem sempre coisas muito atualizadas para nós, em termos de existência mesmo, né? E ele diz que toda limitação que nós temos, seja ela qual for, ela anuncia uma virtude. Uhum. Né? Então, nenhum de nós percebe, e eu não estou falando só de mim como uma pessoa cadeirante, eu estou falando de qualquer limitação que nós tenhamos diante da vida. Ela vai anunciar uma virtude em você. E aí você vai ter que ou usar para o bem ou não. Minha mãe, quando se deu conta da gravidade da situação,
E num dos momentos de queda que eu tive, de tristeza, dos nãos, das dificuldades, do casamento que também já não estava indo muito bem, ela me disse: você percebe que você só tem 2 escolhas a fazer. Ou você desiste, ou você olha em frente e segue. Não deve ter sido nada fácil para ela ter me falado isso. Não. Porque tu te imagina diante do teu filho se sentindo impotente no sentido de poder Sim. dar uma solução Uhum. para a vida dele? Acho que toda mãe pensaria isso, né, Pensa, Leila? pensa. E Deus é tão misericordioso na vida da gente que nós não percebemos os sinais. Mas ele estava ali o tempo todo me dizendo: olha, pega ele assim, coloca ele no teu colo desse jeito, que vai dar tudo certo. E realmente foi o que aconteceu. O Júlio se adaptou a mim e eu a ele. E ele se tornou uma criança que estava tudo bem a gente ir num restaurante, porque ele não saía de perto de mim, a menos que eu permitisse, né? Calmo, sempre muito calmo. Na adolescência dele, não lembro de eu ter perdido uma noite de sono, né, no início da adolescência. E foi assim pela vida fora dele. Nós construímos uma relação muito positiva. E depois, com o tempo, eu acabei me divorciando. E quero deixar claro aqui para as mulheres que devem estar pensando: ah, vai ver porque ela estava na cadeira de rodas, ele não aguentou. Mas não é isso, não se trata disso. Porque as relações, às vezes, elas precisam de algum escape para a gente perceber certos sinais que estavam já acontecendo. Estavam talvez ali acontecendo e você não percebe. Ou seja, essa desconstrução do teu casamento já havia iniciado antes já da tua havia, condição. já havia iniciado, né? Mas ainda assim nós tentamos por muitos longos anos. Até que um belo dia não deu mais. E aí? Começo sozinha? Claro que os meus pais queriam que eu fosse morar com eles. Mas aí, a grosso modo, eu estaria trocando 6 por meia dúzia. Por quê? Porque voltando para a casa dos pais, eu não estaria construindo uma nova identidade. Ou melhor, resgatando a minha identidade. Para o meu pai foi muito difícil. Foi muito difícil isso. Mas acabou que entendendo. E eu fui morar com meu filho em um apartamento. Até então eu morava numa casa. E pensei, e agora? Como é que eu vou entrar e sair do carro? Porque a essa altura eu já tinha um carro, né? Meu ex-marido tinha me ajudado com o carro e tudo mais. Aliás, antes disso, é importante que eu ressalte que foi bem difícil eu voltar a trabalhar. Porque o preconceito, e eu vou ter que falar sobre isso, Sim. não tem como não falar, ele ainda não é, como é que eu vou te dizer, tão evidente como era na minha época. Mas ele ainda existe, tá? Ele ainda é bem presente nas pessoas de uma forma não tão Explícita, talvez. explícita, escancarada. Tá? Hoje em dia as pessoas usam de sutilezas para firmar o seu determinismo em relação à cor, à raça, a questões financeiras e por aí vai. Mas foi difícil. Eu tentei voltar para o meu antigo trabalho, não aceitaram. A escola ou os A pais? escola. A escola. A escola. E não entenderam como que eu poderia dar aula. Como que você vai dar aula sentada? Nossa. Isso aconteceu, mas se a gente for pensar em termos de 34 anos atrás, né? Bom, é que... A gente não aceita hoje isso, mas aconteceu. Nossa. Porém, uma outra instituição me convidou para trabalhar na coordenação da escola e eu comecei... Não, antes disso, na educação de adultos. E fui trabalhar com essa, que hoje é a secretária de educação do meu município, então faz mais de 25 anos que nós nos conhecemos. E ela me disse: não, vem trabalhar conosco aqui. A gente vai pensar em alguma coisa. E aí, eu ressurgi das cinzas, né? Como que nós pensamos? Adaptamos um quadro, abaixamos, e trabalhei em meia-lua com os alunos, sempre em círculos. Eu trabalhava com turmas pequenas, de adultos.
Então foi excelente. Fiquei por 8 anos ali e foi maravilhoso. Mas não bastava. Eu tinha que continuar estudando. Eu tinha que fazer um concurso, eu tinha que ter uma estabilidade. E aí fiz um concurso público, passei, fiz outra faculdade, fui me especializando. E acho que nesse período aí em que entrou a história do carro, foi muito incrível, porque no meio do trabalho eu fui convidada a participar de um congresso internacional em Florianópolis. E nesse congresso era para eu falar sobre a professora cadeirante, porque a gente entende o quê? A gente fala sempre isso. Ah, mas tem que haver inclusão, né, para aluno. Mas o foco é só no aluno, né? Só no aluno. Uhum. Mas nós temos professores hoje com autismo, Uhum. tá? Nós temos professores surdos, nós temos professores cegos e nós temos professores cadeirantes. E eu acredito que eu fui uma das pioneiras, porque imagine, eu entrava na sala de aula, os alunos ficavam encantados, adultos, né? Muito bom, e lisonjeados por eu estar ali ministrando a aula com tanta felicidade, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E tudo bem, deu tudo certo. E aí fui convidada para esse congresso para apresentar isso. E fui sozinha, fui de avião sozinha, ganhei tudo porque era um prêmio, né? E lá, quando eu cheguei, eu lembro do rapaz do som, e ele disse para mim: tu não se preocupa, porque tu não precisa nem falar alto. Quase que eu disse pra ele: eu não falo alto. E daí ele: não precisa falar alto, porque a acústica aqui é perfeita e você vai ser muito bem ouvida, e mesmo que você esteja sentado. Mas ele não me disse que tinha um telão atrás. E, claro, ele foi muito, muito inteligente, para eu não ficar apreensiva. Uhum. Mas eram mais de 500 pessoas. E eu falei que foi incrível, está sendo incrível, que eu espero que outras pessoas se inspirem nessa minha história para, enfim, continuar. Quando eu terminei, que eu olhei para trás, que eu vi que eu estava sendo filmada e as pessoas aplaudiram de pé. Foi muito incrível. Mas lá atrás saiu um professor, um senhorzinho da USP de São Paulo. Ele veio até mim, me cumprimentou educadamente, extremamente gentil. E ele disse: eu ouvi muita coisa hoje, de PhDs, de doutorandos, e enfim, foi tudo maravilhoso. Mas o que você falou hoje me abriu muito os olhos. Mas eu também quero te dar um conselho. Posso? Eu disse: claro. Escreva. Escreva tudo o que você pretende fazer daqui para frente, porque você vai alçar voos. Uau! E eu fiz isso. No avião, eu fui escrevendo todos os meus propósitos. Muito bem, passaram-se anos e um belo dia eu arrumando minhas coisas em casa, aquela coisa de arrumar gavetas, final de Mexer no ano, baú. mexer no baú, naquele quartinho que a gente não quer Aham. mexer. Uhum. E acabei mexendo numa caixa e caiu essa agenda no meu colo. E eu abri e estavam lá tudo que eu tinha escrito, eu realizei. Nossa! Entende? Então, aquilo me deu uma força, uma coragem de continuar, mas ao mesmo tempo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, uma sobrecarga muito grande. Que é aquela pessoa que, não, eu aguento, eu dou conta, eu vou resolver. Mas não é bem assim. E eu vou aproveitar agora, Leila, que você entrou nessa questão, deu a deixa, né? Para eu trazer uma fala, uma escrita, na real, né? Uma escrita de uma jornalista, Camila Wendling, Sim. que caiu sobre os meus olhos hoje, sobre os meus olhos hoje, e eu pensei, eu preciso ouvir a Leila falar sobre isso, né? E ela problematiza o mito da mulher forte. E diz que falar sobre isso passa por um lugar de dor que quase sempre evitamos ter que encarar. E ela segue dizendo: o sentimento de ter que atender às expectativas de terceiros
e sempre ser forte diante das mais diversas situações já me atravessou tantas vezes que nem mesmo sei falar sobre esse lugar que nunca me pertenceu, mas que ao mesmo tempo sempre foi tão meu. Faço dela as minhas palavras. O preço de ser uma mulher forte é alto demais? Ele é alto. E às vezes, ou por muitas vezes, a gente leva muitos anos para perceber isso. A gente vai. Uma coisa após a outra vão acontecendo e você vai indo. E você vai indo. Não, mas eu dou conta, eu vou resolver. Eu preciso mostrar para minha família que eu sou forte. Eu preciso mostrar para o meu filho que ele precisa ter alguém para se espelhar e que, independente da mãe dele ter ficado cadeirante, ela vai dar conta. Mesmo com o meu casamento, quando já estava desestruturado, eu também achava que eu tinha que assumir as coisas. Eu não sabia lavar uma louça sentada. Como me vestir? Eu não sabia como fazer. E eu tive que aprender. Eu tive que aprender sozinha. E essas coisas nenhum hospital ensina. Nenhuma faculdade ensina. Tu não tem uma mentora Não tem. cadeirante que possa te auxiliar? Não tem. E a gente também tem uma dificuldade De pedir ajuda. de pedir ajuda. De pedir ajuda, e se alguém te dissesse, para mim, eu imagino, naquela época, mas conversa com o cadeirante e tal, eu não ia deixar. Eu não ia aceitar. Eu não ia aceitar, imagina. Não quero. Eu posso. Eu não quero, eu vou resolver. Eu não quero ouvir os problemas dessa outra pessoa. Eu já tenho os meus. E eu nem chamo isso de egoísmo. É quase como uma barreira, um obstáculo que você constrói, um tijolo por dia, sabe? E as pessoas realmente têm essa ideia que você, nossa, ela mora sozinha, ela se vira, ela isso e aquilo. Ela tá sempre sorrindo. E eu falo sorrindo. Tanto que eu fui detida outro dia pela polícia. Essa história é maravilhosa. Como? Sim. Vamos fazer um parênteses, conta, Leila, que é muito divertida essa história. Comigo acontecem muitas histórias engraçadas. E eu comecei a escrever minha autobiografia. Meu filho hoje até, se ele estiver me ouvindo, ele vai dizer, eu canso de falar para você terminar esse teu livro. Porque no meio, a minha ideia é justamente falar sobre isso, sobre que nem tudo é uma tristeza ou uma tragédia. Sim. Né? Mas tinha uma blitz na Avenida Getúlio Vargas e a policial pediu que eu estacionasse, eu estacionei, e ela, documentos, né? Jeito autoritário, enfim, eu acredito que também ela estava sob supervisão ali, deu a impressão que sim. E eu fiquei tão feliz que ela me pediu, porque nunca ninguém me pediu a minha carteira. E eu queria muito mostrar a minha carteira. Porque, afinal, atrás tem os símbolos, sabe? Na carteira do cadeirante, que já é bom que fique registrado, Isso. tem uns símbolos que são letras do alfabeto que indicam que você dirige com uma mão só, porque a outra você usa para adaptação. Entreguei a carteira a ela e os documentos do carro. E ela, vou verificar. Isso aí. Voltou, a sua carteira está em dia, porém a senhora está com... como é que a gente chama os documentos? Sim. Licenciamento atrasado. Sim, o licenciamento. Licenciamento atrasado. E eu fiquei tão chocada que eu esqueci de pagar. E eu falo rindo. E eu olhei para ela, sério? Tá brincando, né? E ela se sentiu muito insultada. Nossa. Ela ficou muito brava. A senhora pode sair do carro, por gentileza? E eu estava com essa nossa amiga, Lede, que ela ri pelos cotovelos. Mas vocês quase foram presas, então? Quase. E aí, eu disse, não, eu não vou sair do carro. A senhora viu na minha carteira, eu sou cadeirante. Por que eu preciso sair do carro? Porque o seu carro vai ser guinchado. Sério? Deu de novo. Sim, vai ser guinchado porque a senhora tem que acertar esse licenciamento. Sim, mas se a senhora baixar
E eu enfrento, né? Se a senhora baixar o site do Detran ali, eu não posso pagar agora, porque eu só pago IPVA. Deve ser o quê? Uns R$ 200? Eu pago agora. A senhora não me entendeu? A senhora desce do carro. Eu disse, não, eu não vou descer. A senhora quer que eu fique aonde? A senhora fica lá na calçada. Até que o seu carro seja guinchado. Eu disse, eu não vou ficar na calçada. Não vou. Eu vou ficar aqui. E vou chamar meu filho. Então tá bom. Aí, mas a senhora vai me dar a chave do carro. Daí eu acho que ela pensou que eu ia fugir, mas só se eu subisse por cima da calçada. E aí ela fez, ela entrou com a mão por dentro, assim, e tirou a chave do meu carro. Não, e ela não te pediu pra ficar pra sair e usar a cadeira de rodas, alguma coisa Ela assim, né? disse, você sai, senta na sua cadeira e fique ali na calçada. Eu disse, não, não vou, não vou. Aí liguei pro meu filho. Júlio, quando eu chamo ele assim, ele... O que tu aprontou, A mãe? mãe foi detida aqui. Ele disse, não. Mãe, o que aconteceu? Então, eu acho que eu esqueci de pagar o licenciamento do carro. Não, mas eles não podem te prender por isso. Na nova legislação, não sei o que, tá, mas bem, você convencer eles porque eu não consigo. E não houve jeito. O carro foi guinchado e eu tive que ir para casa. E o mais engraçado é que eu sou professora da Guarda Municipal já por 2 vezes. E a turma que se formou recentemente, 60 policiais, foram meus alunos. Mas da Guarda Municipal, a Polícia Militar que me atuou. E aí eu tinha que ir lá na Guarda Municipal. Quando eu cheguei lá, os meus alunos, prof. Leila, o que tu andou apontando? E eu só ria. Desacatei a autoridade. Desacatei uma autoridade. Então, são episódios que acontecem, e aconteceram já comigo, muitas coisas engraçadas. Né? Mas, Leila, e essa questão, assim, porque eu acho que você comentou antes, né, que existe um preconceito velado, uma conduta, eu não sei nem se é de preconceito, sabe? Talvez não seja. Mas seja uma conduta de pena, de olhar para a pessoa como. Eu acho que é com essa sensação, assim, Não são sabe? todas as pessoas. Aham. Algumas você confunde. Você acha que estão te olhando com um olhar de pena. E não é. Às vezes é porque elas não se sentem à vontade suficiente ou encorajadas o suficiente para se oferecer para ajudar. Uhum. Porque algumas que já se ofereceram foram rejeitadas por pessoas cadeirantes. Já aconteceu várias situações de alguém querer ajudar um cadeirante e o cadeirante se sentir ofendido. Esse treinamento eu tive em Brasília. Né? Nunca negue ajuda. Nunca negue ajuda porque as pessoas querem fazer isso por prazer mesmo. Então, quando alguém oferece ajuda, mesmo que tu consiga... Eu adoro fazer isso. Mesmo que eu consiga, eu aceito. Obrigada. Na faculdade, eu brincava com os meus colegas. Não tinha acessibilidade suficiente ainda. Aí, às vezes, tinha uma aula, um período que era no setor de cima e tinha escadarias. E aí? Leila, quem que vai te levar? Eu disse, faça uma fila bem bonitinhos para escolher hoje. Quem tá mais bonitinho hoje. Então, é quem vai me levar. Isso quebra, assim, muito o gelo, sabe? Deixa as pessoas à vontade. E mesmo quando eu estou com o carro na rua e eu preciso de ajuda, que alguém não me ouve pelo celular, e tem alguém perto, eu peço ajuda, e as pessoas são solícitas, sim. Então, eu acredito que um pouco é isso. Existe, sim, pessoas mais velhas sentem muita pena, porque olham, mas ela é tão jovem. Coitados, nem sabem, né? Mas ela é tão jovem, que dó. Querida, Sim. o que aconteceu? Já aconteceu isso em elevadores, assim, vizinhos, né? Mas que dó de você desse jeito. Que doença que tu tem? Eu não tenho doença nenhuma. Tá tudo bem. Mas como tá tudo bem se tu não caminha? Tá tudo bem. Eu sigo com a vida. Daí eu vou falando e a pessoa vai se acalmando. Então, vai muito mais do meu entendimento do que do outro.
Então, isso E eu acho que talvez, Leila, isso também tenha a ver com a escolha que você fez de não sentar no banquinho da vítima, Uhum. Uhum, né? isso sim. Porque entenda que há pessoas que não têm deficiência Uhum. nenhuma e ainda assim elas se acomodam muito, porque São- existe um conforto, sabe, em Sim, ser vítima, existe. né? Existe. Existe o conforto de você se desresponsabilizar, de você terceirizar a tua vida. Principalmente terceirizar. Né? Por mais que isso seja muito perverso, porque isso coloca a pessoa na condição de estar suscetível 100% nas mãos de outros, né? Quer dizer, outros vão fazer a tua vida, né? Aham. Ainda assim existe um conforto e me parece assim que o que você tomou a decisão é, não, esse lugar não é o meu. Agora, isso não quer dizer também que eu sou a Mulher Maravilha, né? Eu não preciso ser a mulher forte Tem um o meme, tempo né, todo, que mostra a Mulher Maravilha deitada, não sei se vocês já viram, é, sem a armadura, exausta. exausta, e daí diz, né, embaixo, tire sua armadura de vez em quando. Uhum. É. Você merece. E a gente precisa fazer isso. Precisa chorar se for preciso, com alguém que você se sente à vontade. Eu, por muito tempo, até que no início ali também, eu fui muito, não, vou aguentar, né? Mas não é assim que funciona. A gente tem que ser, tentar ser o mais transparente possível, sabe? E mesmo nas minhas falas, quando eu sou convidada para dar palestras, eu percebo no meu público algumas pessoas resistentes ao que eu vou falar. Uhum. Eu sinto isso. Parece que tu tá fazendo um discurso demagogo ou alguma coisa Sim, que, isso aí mas eu preferi escutar uma tragédia. é. Uhum. Uhum. Aham. Uhum. E isso é uma coisa interessante, né? Agora, por outro lado, Leila, quando você se coloca nessa condição da mulher forte, da mulher que pode tudo, da mulher que segura a barra, mata a bola no peito e faz o gol ela mesma, né? Isso também vai te colocar diante da situação das pessoas te atribuírem cada vez mais responsabilidades e cada vez te colocarem mais Sempre, coisas a fazer. sempre. Uhum. Então, quer dizer que essa mala, esse container que às vezes você carrega, É um né? É um container, né? Ele vai se tornando cada vez mais pesado Vai. porque você não diz que não, justamente porque você não quer assumir. Talvez, eu não sei se estou fazendo a leitura certa, mas eu não estou lendo a partir da condição de estar numa cadeira de rodas. Uhum. Eu estou lendo a partir da condição de uma mulher que assume Sim, uma série de sim. responsabilidades que não se Eu vulnerabiliza. brinco que a cadeira de rodas é um detalhe, porque elas são as minhas pernas. Então, eu Isso, vou para onde eu preciso ir e volto quando eu acho necessário voltar. isso. Não é isso. Se trata realmente dessa condição, Uhum. né? Da gente não permitir ou se permitir carregar esse fardo. Porque muitas mulheres não se vulnerabilizam, Uhum. independentemente da condição motora que elas tenham ou de qualquer coisa que seja, né? Uhum. E isso vai atribuindo cada vez mais carga para muitas mulheres. Então, esse processo de exaustão, que é físico, que é emocional, que é psíquico, né? Ele tem acometido muitas mulheres com depressão, com transtornos de ansiedade, né? Com muitas doenças, inclusive de cunho, como é que a gente diz? Autoimune, E né? o apego a falsos. Como é que eu vou. Falsas imagens tóxicas. Por exemplo, alguns casos de pessoas que são blogueiras ou, Uhum. enfim, não estou discriminando essa ou aquela, mas que vão falar sobre superação, mas tu não vê verdade naquilo, tu não sente, não é uma coisa autêntica. E essas pessoas que estão vulneráveis, que estão à beira de um precipício, de uma depressão, que não fazem uma atividade física, porque eu faço atividade física até hoje, eu preciso fazer. Senão a sensação que eu vou ter é que eu estou carregando outra pessoa. Uhum. Hoje, quando a gente foi sair do carro, por que eu estava com a perna esquerda mais pesada? Porque eu não fiz a minha bicicleta hoje.
que é uma bicicleta que induz o movimento. Eu não saio da minha cadeira, ou posso sair para outra cadeira, mas é uma bicicleta que ela induz o movimento. Eu tenho que fazer todos os dias. E quando eu não faço, a minha professora briga comigo. Ela me chama no celular. Você está fazendo a bicicleta hoje? Por quê? Porque ela sabe o quanto isso é importante para mim. Então, eu fico me perguntando assim, a pessoa já está num estágio de ansiedade, é crise no relacionamento, ou uma crise pessoal muito grande, ou profissional. E aí ela ouve uma pessoa, ou ela assiste uma palestra de motivacional, que leva ela a crer em determinadas coisas que são passageiras e que não são reais. São São superficiais, né? superficiais. E isso é muito sério, porque essa pessoa vai ficar pior do que ela estava, porque ela vai perceber que, pá, mas se ela conseguiu, eu também consigo. Mas Será? daí não consigo. Daí não consegue. Por quê? Por que que ela não consegue? Porque ela ainda não saiu daquele estágio, daquele primeiro estágio, né? Ela ainda não conseguiu, ela não conseguiu se olhar no espelho. Eu faço isso. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, independente se eu tô com 30, 40, 50 ou 60, que é o que eu estou agora. Mas eu sempre, a minha mãe sempre foi uma mulher muito elegante, muito, ela já se foi, já não está aqui conosco, mas ela sempre passou para nós, as filhas, o capricho. E ela esperou meu pai a vida inteira. Quando ele chegava ao meio-dia, ela tirava o avental, ela ia lá no banheiro, arrumava os cabelos, passava um batom para esperar meu pai. Sabe? E final da tarde eles sempre iam à padaria comprar pão, os dois. Era muito bonitinho de ver. E assim, a gente cresceu nesse universo vendo isso. Então, ela me disse, não pode perder isso. E eu não perdi. Mas essas mulheres se deprimem. Às vezes eu fico... Porque quem está numa situação como a minha, a gente fica muito observadora, né? Então, às vezes eu fico dentro do carro, ou na sinaleira, ou em algum lugar que eu estou parada, eu fico observando as pessoas, os casais principalmente. Aquele homem andando na frente, a mulher atrás, ela carregando as sacolas, ele no mundo dele. Quer dizer, é um falso machismo, é uma coisa tão... Tá difícil até para descrever isso, para É difícil caracterizar, de né? descrever. Aí aquela mulher que, porque ela vai no mercado, ela vai do jeito que ela saiu de casa, com uma piranha pendurada no... Não é uma questão de vaidade, é uma questão de autocuidado, de capricho, para que o teu homem, o teu marido te olhe e você é a mulher da minha vida. E agora eu quero que você conte para nós. E aí? E os amores da vida da Leila? Os amores. As pessoas também... Isso é interessante a gente falar, porque as pessoas têm um entendimento de que uma pessoa que ficou cadeirante, ela não tem mais vida sexual, ela não tem mais vida amorosa, morreu. Morreu. Mas não morreu, né? Tive meus amores, sim. Tô num período de seca. Mas, logo volta a chover, fica tranquilo. Volta, sempre volta. Mas eu sou bem de boa com isso, assim. Eu tive um relacionamento muito importante na minha vida que após cadeira de rodas, pós-divórcio, que me fez eu me enxergar novamente como mulher. E ele me mostrou isso. Ele todos os dias ele dizia: você é maravilhosa, eu gosto de mostrar você para as pessoas, você é linda. E eu me achava mesmo linda, maravilhosa. Quer dizer, cultivou isso. Eu ainda me acho. Eu ainda gosto de me olhar no espelho, embora as rugas já estejam aparecendo, o corpo já não é mais o mesmo estando em uma cadeira de rodas, a gente sente. Mas ela é cadeirante, por que vai se preocupar se... Mas a gente se preocupa, é importante isso. Estava falando agora para Dani, que nós vamos entrar no assunto do câncer. Eu ganhei peso depois do tratamento, e para perder não é bem assim. Por quê? Porque, como é que a gente chama? O metabolismo? O meu metabolismo vocês imaginem que ele é muito mais lento do que uma pessoa que caminha.
Uhum. Por outro lado, segundo o meu médico, o fisiatra, que é meu médico há anos, ele sempre diz, tu tem que lembrar que energeticamente você gasta 30% a mais do que uma pessoa que caminha. Embora as Hum. pessoas não saibam. Por quê? Porque você tem que fazer um esforço dobrado, porque você usa os teus braços como pernas. E o conceito do ser humano não é esse. Sim. Então, o meu esforço para sair da cama é grande, para ir ao banheiro, para tomar banho. O meu banheiro é adaptado, é bem legal, é grande, né? Dani, tu conhece. O Uhum. meu filho é arquiteto, ele organizou de uma forma que eu digo que eu fui de novo abençoada por isso, porque vocês não pensem que essa é a condição da maioria dos cadeirantes, não. Não é, né? Não é. Então, eu agradeço todos os dias por eu ter isso, sabe? O meu apartamento, ele é muito funcional, né? Então, é pequeno e é funcional. É o ideal para uma pessoa. E a gente tem que aprender a desapegar de umas coisas também, sabe? O que é mesmo importante hoje, né? Nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Então, tem que dar algumas prioridades aí para a vida. Com certeza. E assim, né, Leila, agora falando sobre essa situação do câncer, né? Porque novamente a vida vem e coloca em exercício a tua resiliência, né? O teu olhar sobre a vida. E conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência. Nós estamos agora num mês, que é o mês de outubro, né? Acho que é importante Que é a um gente mês de falar. conscientização, né? De sensibilização para essas questões do câncer. Eu acho que há uma ênfase no câncer de mama, mas a gente sabe que as mulheres são acometidas por algumas outras formas de câncer também, que são bastante frequentes, podemos dizer assim, né? E eu sei que a gente comemorou faz pouco aí, né? A tua alta. Então, conta um pouquinho pra gente sobre Esqueci isso. de trazer meu cartaz. É. Não Eu lembrei. venci o câncer, Eu isso venci aí. o câncer. Eu venci o câncer, pessoal. Eu venci o câncer. E esse recado eu quero falar para você que está me ouvindo aí. Que vale a pena a gente olhar para situações como estas, que é o meu segundo grande desafio na vida, erguer a cabeça e acreditar que vai dar certo. Bom, o câncer, e eu acho bem importante a gente falar sobre isso agora, nesse momento, porque justamente a gente está num momento, num mês em que há muito engajamento em relação a isso, por conta de que muitas mulheres vão deixando passar o tempo de, primeiro, fazer o autocuidado, e segundo, de procurar ir ao ginecologista, ver se está tudo bem, fazer os exames necessários, colher material, sabe? E eu lembro que até o ano passado eu trabalhava com uma pessoa que eu a considerava uma pessoa extremamente culta, inteligente e com formações incríveis, mas ela não estava se sentindo bem. E ela me disse, tu acredita que faz uns 2, 3 anos que eu não vou a um ginecologista? Eu não acreditei, sabe? Então, você imagine isso uma pessoa que tem conhecimento. Agora você pega uma classe menos privilegiada, apesar de que hoje, com os TikTok da vida e as mídias, talvez, eu imagino que seja mais fácil de você. Não sei, Leila. Mas eu não vejo isso. Eu acho que Porque tem muita mulher que não se cuida. e Não se cuida. jovens, eu vou dizer para vocês que as meninas, as jovens, tá bem perigoso, assim, sabe? Eu não sei, falta orientação em casa, porque a própria mãe não teve essa orientação. E aí a filha não vai ter. Hoje há uma competição muito grande entre mães e filhas pelo mesmo mercado de trabalho, de mercado de trabalho não, o mercado noturno aí, De de relacionamentos relacionamentos. As mães estão competindo com as filhas em algumas situações. E aí a filha é adultizada e muito cedo, né? E esse tema também está muito presente agora.
E essa mesma menina não sabe sobre a higiene que ela tem que ter, sobre os cuidados que ela tem que ter no relacionamento, sobre a prevenção. E aí, o câncer está vindo cada vez mais cedo. O diagnóstico, enquanto eu fazia quimioterapia, tinha umas 3 moças fazendo comigo. E casos bem mais graves que o meu. Uhum. Uma delas, inclusive, não sobreviveu com 26 anos. E aí eu ficava me perguntando, meu Deus, por quê? Por que com essas pessoas? Mas antes disso, eu tinha que fazer a pergunta, por que comigo? Mas eu não fiz a mesma coisa que foi com o câncer, com a cadeira de rodas. As perguntas do porquê comigo não surgiram. Uhum. Foi uma coisa muito impressionante. Eu gosto de citar, e acho que a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, que existe um pouco entendimento sobre os tipos de câncer. E que esse pode ser um assunto para um outro momento, mas ou com uma pessoa especializada, até aconselho vocês a trazerem, porque é um assunto que vale a pena ser enfatizado. O câncer de mama, ele é grave, porém, se tratado com prevenção e com antecedência, ele pode ser curado. Uhum. Ele é curado. Mas tem 2 fatores importantes. As mãos dos médicos, da medicina, do tratamento em si, mas a porcentagem que atua. E quando eu comecei o tratamento, meu médico me disse, tu sabe aquela história dos 50-50? Sim, eu já ouvi falar. 50% você, 50% eu. Ela está errada, ele me disse. 20% eu, 80% você. E você tem esses 80%. Porque o dia que você entrou no meu consultório, eu senti. E nós vamos resolver. Juntos. Uhum. E aquilo, para mim, ponto pacífico. Então, o câncer que eu fui acometida foi de endométrio. O Que câncer eu nunca tinha ouvido falar. e ele está muito tão em evidência quanto o câncer de mama. Na nossa região aqui é muito comum. E as pessoas vão deixando. E aí o tumor, ele se aloja nas paredes do útero. Que é um lugar amplamente irrigado do ponto de vista sanguíneo. Sanguíneo. Ou seja, é alimento fértil para as Fértil. células. E aí ela vai se transformando em quê? Em maligna, não tem o que fazer. Uhum. Ela não tem benigna. Ela é maligna, ou é do estágio 1 ao 4. Eu já estava em estágio 3. Então, como que eu percebi isso? Eu, pré-menopausa, climatério, vai no médico. Mas é normal. É normal. Vou colocar o DIU em você, Uhum. que vai regular. Não. Não foi o que aconteceu. Ao contrário, eu tinha dores horríveis e piorou. Mas a dor não era do câncer, era do DIU. Né? E aí, tentei marcar novamente com a mesma médica. Vou falar um assunto delicado aqui, que talvez até algumas pessoas não gostem, mas eu acho que a gente tem que falar essas questões. Alguns médicos tratam a obstetria como carro-chefe. Então, mulheres acima de 40 anos já não são mais tão interessantes para esse nicho, digamos assim. Eu não era mais interessante. Eu não consegui mais hora. Mas tem um horário. E às vezes pode ter sido a própria secretária, né? Mas não tem horário. Ela tá cheia, tá com a agenda cheia. Tem muita gestante. Tem muita gestante. Nós temos um horário em final de janeiro. Isso era setembro. Eu não posso esperar. Eu tô com um sangramento muito violento. E eu tô passando mal. Eu tô, né? Não temos. A gente pode tentar te encaixar. Tá bom. Desliguei o telefone, comentei com meu filho, com a minha nora. E eles, não, mas espera aí, só existe ela? E aquela médica, assim, e daí liguei para minha médica antiga ainda, que eu já tinha ido há muitos anos atrás, e ela se especializou só em mulheres acima de 40 anos.
Liguei para ela, venha já. Eu fui, contei os episódios, Uhum. obviamente, e ela disse, bom, a primeira coisa, o DIU não está funcionando para ti, vamos tirar. Não foi fácil, porque em função do sangramento, mas enfim, foi tirado. E já fui para biópsia. Dali, em alguns dias, ela me chamou, né? E ela disse, as notícias não são muito boas, eu vou te encaminhar para um cirurgião, eu disse, doutora, pode falar, abre o jogo, quem já passou pelo que eu passei, vamos enfrentar. E ela, então, ok, é assim, 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 assim. Vou te encaminhar para um cirurgião oncológico e vamos dar prosseguimento. Beleza. E aí começou uma nova jornada na minha vida. Quanto tempo faz isso, Leila? 5 anos agora. Vai fazer, né? Dia 18 de janeiro. 18 de janeiro foi quando eu fiz a cirurgia. Uhum. Mas eles já contam a partir de agora, porque como eu tive os sintomas em setembro, eles já contam como resolvido, né? Sim. Então, ganhei alta. Porque daí, após cirurgia, tu tem que fazer os exames de 6 em 6 meses, ressonância, tomografia de abdômen total, tem que fazer aquelas injeções de contraste que são, para mim, Horríveis. tem pessoas que não sentem nada. E eu passo mal toda vez. Eu fiz uma vez também, achei horrível. Eu fico muito... Mas o fato é que nesse período em que eu descobri o câncer, o Júlio estava prestes a se casar e eu ia morar nesse apartamento. Já estava tudo arrumadinho, quase. E aí o Júlio, não, agora nessa situação os planos vão mudar. Aí eu lembrei quando eu fiquei cadeirante. A vida, ela vai mostrando caminhos para nós, para a gente ir enfrentando, mas dessa vez eu não ia enfrentar carregando tudo nas costas sozinha. E meu filho adulto, eu tinha esse amparo, né? Principalmente ele, claro, minha família também, mas o filho é quem está mais próximo, né? Minha irmã não mora aqui, enfim. E aí eu fui no médico e comentei com ele, olha, que pena, porque agora eu tô com o apartamento quase pronto e eu pretendia morar sozinha. Ele olhou para mim, e o que te impede? Nós vamos resolver. Tu entende que o câncer que tu tem, ele era desse tamanho aqui. Mas como você já perdeu uma irmã de câncer, a sua mãe tem um histórico de câncer na tua família, nós vamos fazer todo o procedimento. Porque em 1 mês da descoberta do câncer até a cirurgia, o câncer caminhou até a região pélvica. É muito rápido. É muito rápido. Por isso as mulheres que ficam, né? Ah, não, mês que vem eu vou ver isso. Eu ia Ou entrar. vão com sangramento e não dá atenção, Isso, né? é Que aquela bem coisa. comum. É bem comum. Aquela coisa do, isso é bem normal, a minha vizinha também teve. Tu Né? ouve sempre isso. Gente, isso é comum, talvez, mas isso não é normal, Não. né? E Leila, tu entende que isso passa pela ideia do amor próprio, do autocuidado? Você antes comentou, eu gosto de me arrumar, eu cuido do meu cabelo, eu faço a minha maquiagem. Isso reflete o quanto eu me cuido como um todo. Não é uma situação de... porque você aqui sinalizou várias questões. Você seguiu estudando. Você seguiu alimentando situações da tua vida, sabe? Amando a Leila. Seja nos teus novos relacionamentos, na tua profissão, na tua aparência, na melhoria de estar numa casa nova. Quer dizer, a pessoa que acha que para ela qualquer coisa serve, ela vai viver num ambiente de escassez, porque não há esse autocuidado, essa questão do amor próprio. Amor próprio não é uma questão do quanto a gente cuida da nossa aparência. Não é disso. Não se Entende? trata É um disso. amor próprio nesse sentido. Pô, acendeu um sinal, eu vou tratar isso, eu vou cuidar disso, né? Então, tu veja que num mês, né, você já tinha um alcance muito maior da situação do teu câncer. Então, quantas mulheres que muitas vezes aguardam 6 meses, 1 ano, Ou né? esperando que alguém diga, pegue pela mão. E leve fazer o exame.
Não pode. Eu conheço pessoas que estão passando por essa questão aí, já estão com seus 54 anos, 55, sangrando muito. E achando que é normal da Ah, menopausa. meu médico disse que é normal, Uhum. que tá tudo bem. Uhum. E eu me dói, sabe? Vocês não têm noção de como isso me dói, porque eu tenho vontade de pegar essa pessoa, eu tenho vontade de pegar essa pessoa pela mão e dizer, não, vamos investigar. Tomara a Deus que não seja nada. E às vezes não é mesmo. Mas Mas, Leila, tem gente que diz assim, eu que não vou olhar isso aí, quem procura acha. tem muito isso. Isso é uma Tem muito isso. ignorância muito. Sabe, uma ignorância muito Mas não é grande. ignorância no sentido horroroso da Não, palavra. não, é do No desconhecimento. sentido de ignorar a verdade. Uhum. Porque é muito fácil, muito cômodo, como você acabou de dizer, a gente viver nesse universo, tá tudo bem. E não Uhum. tá tudo bem. Não tá tudo bem. Nós, mulheres, o nosso corpo, ele é muito complexo. E o meu pai foi muito sábio, porque eu tive que ter muito cuidado para falar para ele que eu estava com câncer, porque ele recém tinha perdido a filha mais velha dele. Sim. Minha irmã morreu com 50 anos, com muita dor. Ela morreu gritando de dor. Ela teve um carcinoma muito agressivo. E como que eu ia falar para ele que eu também estava com câncer? Então, eu fiz um rodeio e meu pai é muito inteligente. Ele ficou só me olhando. O teu plano cobre o tratamento? Mas veja bem, eu vou primeiro fazer uma investigação. Acho que na verdade, o médico quer fazer uma cirurgia, ele quer tirar o útero e os ovários preventivamente, e fui por esse caminho. Também tem que tirar mesmo, não vai mais usar. Pra que tu vai querer útero e ovários? Eu achei o máximo aquilo. E aí ele, não, a gente só tem que ver se o plano vai cobrir, tu vai fazer químio? Não, pai, ainda não sei, mas eu já sabia. Uhum. Não, eu ainda não sei. Mas ele já tinha visto lá na frente. Por quê? Porque ele já passou com a mãe e com a minha irmã. Pois bem, chegou a primeira sessão de químio. Tudo bem, tudo certinho. Fui muito bem atendida. Obviamente, eu tenho um carinho muito grande, vocês não têm ideia, pelos enfermeiros dos 2 hospitais que eu fui, tanto o público quanto o particular. A forma como eles cuidam as pessoas com câncer, vocês não têm noção. E não é comigo, Uhum. são com todas as pessoas. Pelo menos as quais os enfermeiros aos quais eu convivi, tanto na rádio quanto na química. Mas na primeira sessão tudo bem, a segunda eu já estava meio... porque as reações são bem difíceis. Mas na terceira sessão, eu fazia a cada 21 dias. Eu fui tomar banho e a médica disse para mim, tu não vai perder cabelo tão rápido. Eu disse, mas doutora, será que eu não posso usar aquela touca que estão usando? Não, aquela touca não é pro teu tipo de câncer. E mesmo que fosse, eu vou ser bem sincera, do jeito que eu tô te conhecendo, vai estar tudo bem com você sem cabelo. Ela me disse. Tu vê, ela mal me conhecia, a médica. E aquela touca, Leila, dá uma tremenda dor de cabeça, porque desce a menos 15 graus. Nossa, Ela tem que congela o ela cérebro. tem que congelar, né? Então, por vaidade, Uhum. ora, cabelo cresce, sobrancelha cresce. Tu fica um ovo quando acorda. É Uhum. meio estranho. Mas nada que uma maquiagem não resolva. Eu vi no teu Instagram, tava caprichada. Ali foi coisa da minha cabeleireira, na Mas verdade. ficou bem legal. Eu que me maquiei, mas assim... Então, nesse dia, eu fui tomar banho e quando eu passei a mão assim, e o meu cabelo batia mais ou menos aqui, mas no comprimento do seu. E eu passei a mão, fiquei com a metade dos cabelos na mão, que nem os filmes, as novelas, só Uhum. a gente não faz tanto drama, assim, sabe? É uma coisa Mas mais real. É mais real, caiu, eu olhei tudo aquilo, foi antes do que eu esperava. Eu não sei se eu fiquei mais desesperada com a queda ou com o que eu tinha que limpar no box do banheiro. Sim, porque também acho que não era uma situação tão fácil ter que juntar não, aquele cabelo. Eu tive que Hã? esperar o Júlio chegar, né? Porque Sim. eu ia levar um tombaço ali, né? Aliás, eu já levei muitos tombos, tá?
também. Eu ia te perguntar. Já tenho minhas aventurinhas. Mas, enfim, liguei, né, para minha cabeleireira e disse, olha, você vai ter que vir me salvar. E ela disse, e ela olhou para mim, e ela me ligou, ela disse, não, em vez de você vir aqui, eu vou até a sua casa. E aí ela foi lá em casa, quando eu vi ela com a maquininha nós mulheres não adianta, para o homem é difícil, imagina para uma mulher. E aí quando ela foi raspando o cabelo, ela não me deixou olhar. E ela ria, ela brincava, ela fez um monte de palhaçada. E caía cabelo. Mas era verão, fevereiro, um calor. Aqueles cabelos que já estavam caindo no travesseiro, eu já estava de saco cheio daquilo. Gente, foi me dando uma sensação tão maravilhosa, tão maravilhosa. Uma sensação de liberdade, de libertação, que eu jamais vou conseguir explicar em palavras. Mas, quando ela terminou, ela olhou para mim e disse assim, você não tem noção de linda que você ficou. E aí, quando ela foi pegar o espelho para me mostrar, meu filho abriu a porta com um buquê de flores e ele também estava de cabelo raspado. Ah, meu Deus. E a gente viu que a gente era muito parecido. E ao invés da gente cair no choro, a gente riu muito. E foi muito engraçado. Talvez o riso de nervosismo, mas foi, de impacto, sei lá. Mas aí ela disse, Leila, faz uma maquiagem e vamos fazer umas fotos. E aí fizemos as fotos e depois químio, rádio. E meu médico me disse para eu ir morar sozinha. Eu fui com meu filho bem desesperado com isso. Mas com o tempo foi bom para os dois também, o nosso divórcio. Nosso divórcio. Não, aí foi cortado o cordão umbilical. Foi cortado. Não, verdade. Foi cortada, a Bianca assumiu o papel dela, finalmente. Mas foi muito importante. E tô aqui hoje. E sobre esses tombos, que agora eu fiquei curiosa. É porque não tem como evitar. Mas alguma coisa que você chegou a se machucar? Não, nunca cheguei a me machucar. Uns hematomas, talvez, assim. Mas nada sério. No banho, por exemplo, às vezes acontecia da cadeira do banho ir para trás, a outra vir para frente e eu vou caindo lentamente, assim. Eu tenho treinamento para subir. Porém, com as químios e com a rádio, eu ganhei peso. Não tenho mais tanta força para subir. E aí vem os momentos de tristeza mesmo, né? Como que eu vou fazer? Às vezes eu tive que ligar para o Júlio ou para alguma... Meus vizinhos todos têm minha chave. Meus vizinhos de porta. Ali a gente é muito unido, assim, no nosso andar. E aí entra a Lede, a nossa grande amiga que eu conheci quando eu fui morar ali do lado, no apartamento. E quando eu voltava das rádios, ela me esperava com um bifinho, alguma coisa para eu comer, porque o apetite não vai, né? E como o meu câncer foi na região uterina, a rádio queima. É como se você tomasse muito sol numa região só. Então, ela dá uma febre interna. E é um mal-estar terrível, né? Para algumas pessoas, a químio é pior. Para mim, foi a rádio. A químio foi bem mais tranquila, mas a químio te deixa muito fraca, né? Então, ela estava sempre por ali, me dando esse suporte. E foi muito bom, porque a nossa amizade só se fortaleceu. E aí, o Júlio ficou mais tranquilo. Daí, de novo, eu vejo quanto Deus faz as coisas tudo certinho. Colocou essa pessoa ali do meu ladinho, meus vizinhos queridos. Aí, de vez em quando, acontecia de eu ter que ligar para um, vem me salvar. É claro que eu me vestia antes, né, gente? Ia ser o quadro da dor, né? Um choque. Mas aí, tudo certo, né? Porém, esses dias, não faz muito tempo que eu caí, eu me desafiei a achar um meio de voltar. E demorei bastante, mas consegui. Consegui voltar a sentar e tudo bem. Mas aí eu percebi que eu preciso fazer mais exercícios. Então, voltei a fazer drenagem, que eu tinha deixado para trás. A drenagem é importante para a circulação do sangue. E os exercícios que eu preciso fazer. E aí volta aquela pergunta, se eu, que sou cadeirante já há 34 anos, sinto a necessidade de fazer atividade física, eu imagino
me dói quando eu ouço que uma pessoa não faz nada. Uhum. Não se ela é magra, ela não precisa, é uma questão de saúde. E, para encerrar, eu sinto falta, não vou negar, eu sinto falta de fazer minhas caminhadas. Eu moro perto de 2 parques, né? Então, eu sinto falta de fazer essas coisas sozinha. E sinto falta de olhar as vitrines das lojas, ir a uma missa, sei lá, fazer coisas Porque há espaços que acabam ficando um pouco limitados, né? limitados e também porque eu preciso de alguém para tirar a cadeira. Embora aqui em Brasília eles treinam a gente para tirar a cadeira sozinho Do carro. do carro. Só que essa cadeira também sai as rodas, mas precisa força. E nem Eu vou sempre. falar, Leila, que precisa força e jeito, porque quando eu preciso ajudar você, eu às vezes tenho um pouquinho de dificuldade. Tu tem que pegar o jeito. Claro que o treino faz isso, E né? depois que pega, não acha nem a cadeira tão pesada. É, Né? exato. Então agora o Né? próximo passo. Muitas vezes me questionaram, mas tu não tem cadeira elétrica ou cadeira motorizada? É que eu nunca houve a necessidade, porque eu tenho carro e onde eu trabalho, a minha sala é a primeira, né? Eu fui muito abençoada com isso. E os espaços que eu vou, normalmente eu vou com alguém. Porém, chega num ponto que você começa a se dar conta de que não. Acho que vai ser importante. Então, agora o meu próximo passo é a cadeira motorizada, sim. Eu preciso de 2, né? É. Era isso que eu preciso de 2. Uma em casa e uma que eu deixo sempre dentro do carro. Na garagem do meu carro. E quem me ensinou isso foi uma cadeirante. Eu entro de ré com o carro na garagem e já tenho a minha cadeira que eu uso em casa. Então, eu não preciso de ninguém. Isso que eu ia faço dizer, a Leila faz sozinha. isso sozinha. Ela sai do carro, vai pra cadeira e vai pra casa sozinha. Que legal. É. Olha só, de não depende de ninguém. Eu tava dando uma olhadinha ontem, até pra gente poder, pra eu poder também conversar contigo. Tem uma pessoa que ela é uma influenciadora. E aí você mencionou das influenciadoras, mas Pequena Lô. Essa aqui, tá? Provavelmente você já deve ter visto ela. Depois eu coloco que ela tá bem famosa. Ela tem 4 milhões de seguidores. Ah, Que ela tem uma sim. motinho. E ela faz até uma, Ela tem uma múltiplas eficiências, né? é uma motinho que ela tem. E eu Uhum. gostei um monte de acompanhar ela. Tem alguma coisa ali da Globo, do Big Brother e tal, que ela trabalha muito essa questão, porque ela nasceu assim. Uhum. E ela é formada em marketing, ela trabalha com essa parte de roteiros e não sei mais o que. E os vídeos dela, assim, são fantásticos. Muito bem feitos e tudo mais. Sim. E ela já foi capa de revista, então ela é um marco nessa questão Da da, inclusão, né? da inclusão mesmo, assim. E ela fala muito dessa questão do coitadinho, Uhum. sabe? Eu achei ela o máximo, assim. Eu queria até deixar ela como um alecrim, né? Pra quem quiser acompanhar, porque ela faz piada o tempo inteiro com essa coisa do coitadinho. Achei vocês muito parecidas Aham. nesse sentido. Mas o que eu queria te perguntar, assim, nesses dias aqui, que eu sabia que você viria, a Dani tinha comentado alguma coisa com a gente começa a refletir sobre algumas questões. E eu converso com várias pessoas, e, por exemplo, uma situação que aconteceu ontem mesmo, eu conversei com uma senhora que ela tinha caído um tombo, 82 anos, porque ela ainda não consegue usar a bengala. Aí, Não sei. aí você começa a conversar com outras questões, né? O aparelho auditivo, por exemplo, meu pai, né? Às vezes quando eu vejo que ele não tá escutando. Até o óculos, Cadê o Sheila. aparelho, pai? Foi o que eu disse. Mas eu não gosto. Eu também não gosto de usar o óculos, mas eu sem óculos não dá mais pra mim, né? Então, assim, dessas fases da vida, né, Leila, que você trouxe. Nossa, a tua história não tem nem o que dizer, mas ela traz uma leveza na fala de algo que, ao meu ver, é tão pesado, né? Uhum. E ao mesmo tempo você mesma diz que você não é forte o tempo todo. Uhum. Então eu queria que se você pudesse dizer alguma coisa, porque eu tenho uma conhecida minha que vai passar por uma cirurgia
daqui mais uns tempos e vai ter que usar uma bolsinha de colonostomia. Tem uma outra pessoa que é uma conhecida minha que também já usa, e a questão da aceitação. Então, assim, a pessoa se priva, nunca mais foi à praia, parou de trabalhar. Então, assim, são casos bem delicados, São assim, bem pontuais, né? bem pontuais. Então, e aí a gente vê você. Eu fui para Florianópolis sozinha. Uhum. Eu fui. Nossa, assim, Eu fiz um cruzeiro fica. recentemente. Olha, né? Uhum. Assim, então, quanto São para aventuras, né? inspirar, e Mas ainda quero fazer vou, mais. nem vou trazer a minha vida aqui também, porque às vezes nós nos apegamos a algumas bengalas que nós Sim, criamos, né, Leila, também. Então, exatamente. Nós temos essa tendência, mas é natural também, sabe? E quanto à questão do uso de recursos para a gente ter uma vida melhor, os idosos são teimosos mesmo. Meu pai, no começo, a gente achou também que ele ia aceitar, mas não. E chega num ponto que não sai mais da cama. Mas de forma metafórica até falando, né? A gente usa, assim, bengalas para muitas coisas na vida. E usa isso como uma forma de justificar situações inerentes àquilo que realmente são de fato, que estão acontecendo ali na tua frente, que você poderia resolver se utilizando de alguns recursos que podem te auxiliar, que podem te ajudar, mas você tem que estar aberto para isso, sabe? Você tem que abrir esse espaço para essa ajuda. E não é fácil, eu falei aqui antes, eu levei muito tempo para aceitar muitas coisas. Hoje, eu acho que eu estou começando e olha quanto tempo, né? 34 anos depois. Mas acredito que também tem a ver com a forma como a gente vê a vida. A minha natureza é ser otimista. Eu sou uma pessoa otimista. Eu ainda acredito muito no ser humano. Eu acredito nas coisas boas. Eu acredito num país melhor, sabe? Eu acredito que as coisas poderão ainda ir para um rumo melhor. Porque se a gente não tiver essa expectativa, que tem a expectativa ruim e a boa, eu vejo, né? Mas a boa é essa. A boa é acreditar mesmo, que a gente consiga ter essa leveza que você viu em mim. E eu acho que realmente eu tenho isso. E hoje a Dani estava comentando comigo no carro, se você me permitir falar, que às vezes as pessoas se aproximam dela para desabafar, falar. E é tanta coisa que a gente quer conversar que eu não. Comigo acontece o mesmo. Às vezes, do nada, se eu não vou trabalhar num dia, por exemplo, no outro dia alguém percebeu. Ou o que houve ontem que você não veio? A gente sente tua falta, sabe? Ou vão levar um trabalho para eu fazer e acabam falando outros assuntos pessoais que se sentem à vontade de compartilhar comigo. uhum. E eu procuro ser muito discreta em ouvir essas pessoas, porque eu tenho um lema que eu sempre digo que não tem como você medir a dor do outro por uma história. Ah, Leila, mas a tua história é desafiadora. Tá, mas eu também tenho uma história. Ah, mas não é nem perto do que tu passou. Não existe isso. A tua dor não pode ser comparada a outra. Né? Às vezes a pessoa só tem uma tristeza. Não chega nem a ser uma depressão, mas ela nem sabe por quê. Porque ela também não procurou ajuda. Ou tentaram ajudar, mas ela não se permitiu, porque a permissão, a gente se permitir, é um passo muito grande. É um passo muito grande. Se dá o direito de ser vulnerável, imperfeito. Sim, imperfeito. Isso é É. isso é muito difícil. E às vezes, eu e essa minha professora, a Ana, se você estiver me ouvindo, vou te mandar esse beijo especial para você, minha amiga. Nós temos uma amizade de 50 anos. A gente se conhece desde criança. E quando eu fiquei cadeirante, eu acho que doeu mais nela do que em mim. E ela fez outra faculdade. E num dia, na piscina, na casa dela, ela disse, vamos tentar fazer uns exercícios? E será na água? Sim. E a gente começou. E hoje ela é personal de pessoas
não com deficiência, mas pessoas da terceira idade. E isso tem dado muito certo. Mas ela me cuida até hoje, né? Eu, claro, fiz muita fisioterapia, vocês não têm noção de quanta fisioterapia eu fiz. Os primeiros eu treinei mais do que aprendi, mas fiz muita fisioterapia. Hoje eu só estou com ela. Ela conhece minhas limitações, meu corpo, minhas relutâncias. As duas aquarianas, a gente briga. Mas a gente briga, a gente bate boca. E dali a pouco tá tudo bem. Não, mas você não disse que era para eu ficar em pé. Tu marcou o tempo. Eu não marquei. Tu não marcou? Como tu não marcou se tu é minha professora? E assim vai, sabe? É porque é uma relação tão próxima, né? Dá Que acaba pra- confundindo até os papéis, muitas Sim. vezes. E a gente tem né? esse combinado de não Tem. confundir, mas não tem Não como, né? adianta, não tem como Não separar uma tem. coisa da outra. Não tem né? como. Não tem. Leila, Shella, vocês não vão acreditar que nós estamos aqui há 1h30. Pois é. Já tá? passou nosso tempo. Nossa, e como passou. Mas enfim, tanta coisa boa, tanta coisa Ai, muita possível de coisa. ser dita. Muita coisa né? para conversar com essa Leila aqui. Muita hein? coisa. Acho que podemos marcar um outro podcast, né, para Nossa, trazer ela sim. novamente. Sim. Leila, a gente precisa encerrar em função do nosso tempo, Claro. né? Das limitações do nosso tempo. Mas assim, eu quero te agradecer muito, tá? Por estar aqui, por proporcionar para nós e para todas as pessoas que estão nos assistindo também, né? Essa história tão bonita e mais do que essa história, porque é como tu diz, cada uma aqui também tem a sua história, né? E não é uma história maior ou menor, mais triste ou mais feliz uma que a outra. Cada uma é uma história. Mas fica, para mim, do que tu apresenta, né, do que eu conheço, 2 lições importantes. A primeira, a vida não tá nem aí para os teus projetos. Essa é uma primeira lição, né? E a segunda lição é, eu não escolho o que acontece comigo, Não. mas eu escolho o que eu vou fazer com o isso. que aconteceu comigo. Exato. E isso serve para Leila, para Shella, para Dani e para cada pessoa que está aí acompanhando esse episódio maravilhoso. Leila, um beijo no seu coração. Muito obrigada. Shella, mais uma vez, obrigada Posso pela deixar o meu parceria. Insta? Pode, por favor. Então, eu trabalho com isso, né? Dou as minhas palestras para quem quis precisar ou gostar ou gostou de ouvir. É @LeilaTosi, super fácil, né? TOSI. E para encerrar, eu gostaria só de dizer uma frase de Sêneca que também eu acho que fecha muito bem, que ele diz que a nossa mente ela tem que ser sempre um jardim e não um pântano, Uhum, né? Então é isso. é algo que eu trago sempre para minha vida e espero que esse jardim dissemine cada vez mais sementes por aí. E com certeza dissemina sementes e perfume. Né? Ah, isso. E Alecrim. perfume, alegria. Alecrim. Isso aí. Alegria, alecrim. Leila, obrigada. Pessoal, Obrigada. muito obrigada por Obrigada, estarem Shana. conosco até aqui. Até o próximo episódio. Até. Leila ficaria